E aí, ligados, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos reunidos aqui para falar de um tema muito legal e que com certeza você vai gostar bastante. Ao longo desta temporada temos tratado de comportamento humano e hoje a gente vai falar sobre religião, um peso ou uma bênção. É isso que a gente vai descobrir. Antes do vídeo começar, já deixa a sua curtida aí, aquele like para fortalecer a gente e também se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Fique por aí, fique ligado na palavra. Então vamos direto ao assunto e eu vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje, que é o pastor Paulo Bravo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba. Tudo bem, pastor? Tudo, e você, Giba? Tudo certinho, prazer tê-lo aqui novamente. Também estou feliz de estar aqui, dar um abraço aos nossos amigos que nos acompanham aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor sempre muito animado, então vou pedir para você fazer uma oração para daí a gente poder começar. Bênção, vamos orar então. Senhor, que bênção nós podemos estar ao teu lado e ouvir a tua voz. Por favor, guia cada passo nosso, cada palavra falada e trabalha no nosso coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Paulo, para a gente começar o nosso papo, a gente conhece o livre-arbítrio, a gente sabe das nossas opções, a gente sabe do livre pensar que o homem tem. Agora, quando se trata de religião, a gente pode falar que existe uma religião correta ou somente a Bíblia é suficiente? Como que a gente trata desse assunto que é delicado, né? Sempre, sempre. Esse é sempre um assunto delicado, mas de fato assim, olha, tudo que eu preciso conhecer de Deus está na Bíblia. A Bíblia é a única fonte direta da palavra de Deus. Eu não sou mais. Por melhor intencionado que eu seja, quando eu leio a Bíblia e conto isso para você ou para qualquer pessoa, eu já sou uma fonte secundária, eu não sou mais a fonte direta. Isso sempre passa por alguma interpretação. Eu sempre procuro, como pastor, ser muito honesto diante de Deus e das pessoas, me isentar o máximo possível das minhas interpretações pessoais. Mas é impossível 100%. Então eu não sou mais fonte primária, eu sou fonte secundária. Quem ouve aquilo que eu falo e comenta com outra pessoa, já é fonte terciária. Já. E por cada pessoa que vai passando, vai sujando. Ou seja, quanto mais longe eu estou da fonte primária, mais suja é a informação que vai chegar para mim. Então, de fato, a fonte de informação é a Bíblia. Mas ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então, embora Deus não tenha especificado nenhuma religião verdadeira, e é muito difícil, é muito delicado dizer que há uma religião certa, e daí eu estou dizendo que há uma religião errada, mas Deus me deu bases para eu entender se eu estou num bom caminho ou num mau caminho. Então, não é uma denominação, mas toda vez que eu me chego a um grupo de pessoas que dizem amar a Deus, eu tenho que usar a base bíblica para avaliar se esse grupo de pessoas está vivendo de acordo com aquilo que Deus orienta ou não. Porque se eles vivem de acordo, obviamente, eles vão me levar para perto de Deus. Se não, vão me levar para longe de Deus. Pastor, então essa resposta, ela até cai um pouquinho na minha segunda pergunta, que seria a respeito dos preceitos que as religiões colocam para as pessoas para que elas sigam a fim de agradar a Deus. Mas isso aí já não foge um pouquinho do livre-arbítrio, a religião impor certas atitudes? Então, na verdade, assim, eu preciso entender o que são atitudes, o que são regras, imposições, e eu preciso entender o que são princípios. Perfeito. A minha vida ela é pautada por princípios. E quando eu leio a Bíblia, eu também não vou tomar palavras literais da Bíblia, eu vou tomar princípios. Por isso que há erros de tradução que não comprometem a mensagem da Bíblia. Porque o importante para mim não é palavra por palavra, o importante para mim é princípio. Então vou dar um exemplo claro, fácil de entender. Quando José estava no Egito, ele foi para o Egito e foi preso. Se você ler isso lá em Êxodo, você vai encontrar a narrativa de José. José foi vendido pelos irmãos, trabalhou na casa de Potifar. A esposa de Potifar
tentou aprontar com ele, ele saiu correndo, ela mentiu e ele foi parar na cadeia. Na cadeia, ele conheceu o copeiro do rei. O copeiro foi solto da cadeia e algum tempo depois o rei teve um sonho e o copeiro lembrou de José. E José foi chamado para interpretar o sonho do faraó. O faraó viu vacas gordas e vacas magras, as vacas magras engoliam as gordas. Espigas de milho graúdas e espigas mirradas, as mirradas engoliam as graúdas. E o faraó estava conturbado com aquilo. E José interpretou para ele, Deus está dizendo para você, eram 7 vagas, 7 espigas. Ou seja, vão haver 7 anos de fartura. E depois 7 anos de miséria. 7 anos de muita fome. O que Deus está dizendo é o seguinte, plante muito e colha e estoque muito nesses anos de fartura. Porque depois, quando vierem os anos de seca, de fome, de miséria, você tem estoque para isso. O rei entendeu a mensagem de Deus e colocou José para administrar tudo aquilo. E José saiu para cumprir a ordem do rei. E plantou e estocou muito. Quando vieram os anos de seca, o faraó era a única pessoa do mundo, o Egito era o único país que tinha comida estocada. O mundo conhecido, o mundo ao redor ali do Egito. Todo mundo passando fome. Resultado, o mundo todo vinha comprar comida com o faraó. Quem vendia? José. O faraó não se envolvia com nada disso. José cuidava de tudo. Então agora vem aquilo que eu quero mencionar. O mundo estava passando fome. José não deu, vendeu. Mas chegou uma hora que as pessoas não tinham mais dinheiro. Chegaram para José e disseram assim, José, nós estamos com fome e acabou o dinheiro. José disse, vocês têm animais? Vendam os animais de vocês. E eles venderam os animais para quem? Para o faraó. Foram trocando os animais por comida. E chegou uma hora que não tinha mais animal. E eles chegaram para José e disseram, José, acabou o dinheiro e acabaram os animais, a gente está com fome. E José disse, bom, vocês têm casas, vocês têm terras, vocês têm propriedades, vendam as propriedades de vocês. E eles venderam, para quem? Para o faraó. Era o único que estava comprando. E eles foram trocando tudo que eles tinham por comida. E chegou uma hora que eles não tinham mais nada. E eles chegaram para José e disseram, José, a gente não tem mais nada. A gente não tem mais dinheiro, não tem mais animais, não tem mais terras, não tem mais casa, não tem propriedade nenhuma. E a gente continua com fome. José disse assim, então vendam a vocês mesmos. Se tornem escravos. Em nenhum momento José deu comida. E quando eu olho pela Bíblia toda, eu não encontro a ordem de dar comida. Eu encontro Deus dizendo assim, olha, quando você colher, não colha tudo, deixa um pouco para os pobres colherem. Não é você colher e dar uma parte. O que Deus está dizendo aqui? Olha o princípio. Deus está dizendo assim, eu preciso ensinar as pessoas a trabalhar, eu preciso dar oportunidade para elas trabalharem. Mas toda vez que eu dou de graça, eu crio uma legião de pessoas inativas que nunca vão sair da pobreza nem da miséria. Isso é princípio. Então, quando eu leio o texto bíblico, eu vejo princípios. Entendeu? Aí acabou o período de seca. Começou a plantar de novo. Agora José pegou sacas de semente e chegou para o povo e disse assim, vocês não têm terra. A terra de vocês pertence ao faraó. Vocês não têm animais, os animais pertencem ao faraó. Vocês não são de vocês são escravos do faraó. Então agora vocês, como escravos, vão pegar a semente do faraó, na terra que vocês venderam para o faraó, que é dele, e com os animais que vocês venderam para o faraó, e vão arar a terra e vão plantar. E tudo que vocês plantarem pertence ao faraó, porque vocês são escravos dele. Aí, como tudo pertence ao faraó, quando vocês colherem, 80% do que vocês colheram é de vocês. E 20% vocês vão devolver como tributo ao faraó, porque vocês estão usando a terra dele. Então vocês devolvem 20%, e os outros 80% que sobrarem, vocês vão usar para comer e para pagar suas dívidas. E começar a comprar de volta tudo que vocês venderam para o faraó. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Imagine se o mundo todo obedecesse os princípios da Bíblia.
Não tinha pobreza no mundo, filho. Jesus tinha voltado. Não tinha pobreza no mundo. Então veja, quando eu leio a Bíblia, eu tiro princípios. Os princípios devem reger a minha vida. A minha roupa é pautada por princípios. O que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, as minhas amizades, quando eu entro no supermercado, o que eu vou comprar ali dentro, tudo é pautado por princípios. Então, quando eu olho para uma religião, agora vem para o nosso contexto, quando eu olho para uma religião, eu tenho que buscar uma religião que me ensine princípios bíblicos. Agora, como aplicar esses princípios? Ok, Deus me dá uma margem de segurança. Deus me dá uma linha que eu posso ir um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, desde que eu esteja dentro dos princípios. Qualquer regra, qualquer ensinamento, qualquer atitude, qualquer hábito que exista dentro de qualquer grupo religioso, ele tem que estar pautado em algum princípio bíblico, senão ele não faz sentido. Então, o que eu vou pesquisar? Não são as atitudes das pessoas. A religião não pode definir atitude para mim. A religião tem que me ensinar princípios. E esses princípios é que vão definir minhas atitudes agora. Pode ser que coisas que eu faça hoje, daqui 2, 3 anos eu não faça mais. Ou coisas que eu não faça hoje, daqui 2, 3 anos eu passe a fazer. Por quê? Porque alguns costumes vão mudando, desde que isso não fira nenhum princípio. Perfeito, pastor. Então, o que a gente pode concluir dessas respostas é que a gente não tem uma igreja no sentido de placa ou fachada, que seja uma igreja legitimada por Deus, mas há um povo. E a gente encontra isso lá na Bíblia em Jeremias. Sim. Pautado, como o senhor falou, por princípios bíblicos. E a gente lê isso lá em Jeremias, no capítulo 31. Você que está em casa, você pode acompanhar aí com a gente. Se você está com uma outra aba aberta aí, busca a Bíblia online, ou se você tem uma Bíblia aí, folheia ela para achar Jeremias, capítulo 31 e 34, que a gente vai ler agora para você entender um pouquinho mais quem é o povo de Deus descrito na Nova Aliança. Então, Jeremias 31 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Verso 33. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ok, então quem é o povo da Nova Aliança, como o senhor falou? Então veja, o que é que esse texto me diz? Que Deus tem o seu povo. E que por um período esse povo esteve delimitado a um espaço geográfico, que era o povo de Israel. O povo de Israel, sim, perfeito. Mas quando Deus escolheu o povo de Israel, não era para escolher Israel e amaldiçoar o resto do mundo. Quando Deus escolheu Israel, foi para abençoar Israel, para que Israel fosse uma bênção para o restante do mundo. Era para que, através de Israel, o mundo conhecesse a Deus. E, ao contrário, aquele povo, naquele período, não cumpriu essa missão. Por isso, Deus rompeu o espaço geográfico. E quando eu leio, a partir do Novo Testamento, Deus mandando Paulo, Deus mandando Pedro expandir para os gentios a visão que Deus deu a Pedro sobre os animais imundos, mandando de um lençol, mandando ele comer, e alguns até usam isso para dizer que Deus falou para comer animal imundo. Não, é só ler o contexto da visão, está claro, bem claro ali, está bem claro. Deus não está falando nada de comida, Deus está falando de pregação, de território. Por quê? Porque os judeus, naquela época, olhavam para quem não era judeu com o mesmo sentimento que olhava para um animal imundo, para um porco. E Deus disse assim, agora você vai expandir, você vai lá pregar. Então, o povo de Deus não é mais um território geográfico. O povo de Deus hoje é aquele que guarda o mandamento de Deus.
É aquele que faz aliança com Deus através do batismo. É salvo pela graça, exclusivamente, única, exclusivamente pela graça. Mas então ele faz uma aliança de obediência. Não tem como eu ser salvo pela graça e continuar no mesmo lodo de pecado. Desobediência, concordo. Entendeu? Então, a partir do momento que a graça me alcançou, que a graça me salvou, eu quero mudar de vida. E onde eu vou pautar minhas atitudes? Não é no acaso, não é no achismo. Ele fala aqui que é aquele que obedece. Quem guarda a aliança é aquele que obedece os mandamentos. Então, esse é o povo que eu vou buscar. É aquele que me leva a uma aliança com Deus. De fato, não é a placa. O importante não é a placa, não é a denominação. Mas eu não posso me contentar com um pedaço da verdade. Essa é a verdade. E eu tenho que olhar para toda ela e não para um pedaço dela. Pastor, é um grande problema que a gente pode identificar nessa questão. A tua resposta foi extremamente esclarecedora, mas aí a gente bate de frente com problemas do tipo, a minha religião é o amor. Não adianta então eu ir na igreja porque eu estou na igreja e fazendo coisa errada, então eu vou seguir aqui fora mesmo, porque eu consigo amar o próximo, eu acredito em Deus, e aí a gente enfrenta um outro problema. Né? Veja, para qualquer igreja que eu for, o que é que eu vou encontrar dentro da igreja? Seres humanos. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou entender, normalmente quando eu falo eu vou à igreja, eu penso num prédio. O prédio não é a igreja. O prédio é o templo que abriga a igreja. Perfeito. A igreja são as pessoas. A referência bíblica à igreja são as pessoas que amam e que servem a Deus. Essa é a igreja de Deus. Então, se eu amo a Deus e sirvo ao Senhor, eu sou a igreja de Deus. Qualquer pessoa que faça isso. Agora, os filhos de Deus, normalmente, eles se reúnem. E por que eles se reúnem? Porque sozinho eu sou muito fraco. Sozinho eu sou muito frágil. E o desafio que eu gosto sempre de fazer, pega uma corda de sisal e tira um fiozinho do sisal. E tenta arrebentar aquele fio. Ele é fácil de arrebentar. Arrebenta facilmente. Agora, pegue aquele fio de sisal na corda. O que é a corda? São vários fios de sisal juntos, entrelaçados. E agora eu já não consigo mais arrebentar. O que eu entendo assim, logo de cara com isso? Sozinho, eu sou presa fácil. Juntos, nós somos mais fortes. Então, quando eu entro eu me reúno com pessoas, essas pessoas são tão complicadas quanto eu sou. Então, quem vem à igreja onde eu sou pastor, não fique esperando que vai encontrar uma redoma onde Deus vai pegando os santinhos dele e vai jogando ali dentro. E esse é um problema sério. Por quê? Porque normalmente as pessoas vêm à igreja entendendo que ela é pecadora, ela é complicada, agora todo mundo tem que ser bonzinho. Então, eu sou errado e eu espero que todo mundo seja paciente com os meus erros. Mas eu não tenho paciência para aceitar o erro de ninguém. Sim. Agora, filho, pensa comigo. Como que uma igreja vai ser boa se eu sou pastor da igreja? Faz sentido, eu sou né, pecador, pastor? Eu sou falho. Claro. Eu não sou o médico. Eu não sou o médico tratando dos doentes que estão dentro da igreja. Eu sou tão doente quanto qualquer outra pessoa. O único médico é Cristo. Então eu sou um doente contando para os outros doentes onde é que tem remédio. Eu sou um mendigo contando para os outros mendigos onde é que tem pão. Então, quando eu venho para uma igreja, quando eu venho para um grupo de filhos de Deus, não adianta eu vir achando que eu vou ser o único pecador e o resto eu não aceito pecado de mais ninguém. Do jeito que eu tenho problemas, todos nós temos problemas. Mas quando nós nos abraçamos em amor, nos entrelaçamos em amor, nós nos fortalecemos. Porque na hora que eu falhar, você está aí pronto para me apoiar. Na hora que você falhar, nós todos estamos prontos para lhe apoiar. Ou seja, nós nos apoiamos uns aos outros, não para cobrar um do outro, mas para ajudar a levantar e fortalecer um ao outro. Aí a igreja funciona.
Pastor, até sobre esse assunto ainda, a própria Bíblia tem um texto lá em Mateus, no capítulo 23, que comenta e fala um pouquinho sobre o quadro em que a igreja vive, né? As pessoas que frequentam, enfim. Você que está em casa aí, acompanhe mais uma vez a nossa leitura. Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho aqui, posso ler, aí o pastor comenta. Tudo bem? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Este recado é justamente para quem frequenta a igreja, no meu entendimento. Sim, com certeza. Então, Giba, o que a gente vê nesse texto é que Cristo está condenando justamente o hipócrita. E quem é o hipócrita? E você que está acompanhando a gente aí sabe. Você vai poder me dizer isso daqui. Jesus não está condenando o pecador. Ele está condenando o pecador que não admite que é pecador. Aquela pessoa que não assume. Aquela pessoa que foge da sua realidade. E o que ele nos chama é justamente a entender que somos todos pecadores, somos todos frágeis e que nós precisamos uns dos outros para viver. Então, aonde é que eu vou encontrar uma boa igreja? Um requisito, tem outros aqui, mas um deles, são pessoas que saibam se amar. Saibam entender que somos todos frágeis. Não que não cobre um ou outro para que ninguém peque. Claro, eu preciso crescer na graça. Esse crescimento ele tem que ser constante na minha vida. Eu nunca vou deixar de pecar, mas quando eu olho para 5 anos atrás, para 10 anos atrás, para 20 anos atrás, eu já consigo enxergar toda a obra que Deus vem realizando na minha vida. Eu não estou justificando e dizendo que eu vou me acomodar em cima destas coisas, mas eu preciso de pessoas que me amparem, que me apoiem nessa caminhada e nessa jornada cristã. Pastor, para a gente começar a amarrar esse assunto e já ir mais para o final aí do nosso programa, dá para considerar então, mediante a tudo isso que a gente está conversando, que a religião é importante para o ser humano? A religião é fundamental. Eu preciso dela. Eu conheço muitas pessoas que disseram assim, eu vivo sozinho, eu não preciso de placa de igreja. Eu preciso sim. Eu não estou defendendo nenhuma placa de igreja. Não estou fazendo nenhuma apologia à placa de igreja. Mas eu preciso buscar pessoas que amem o Deus da maneira como eu amo, que vivam os princípios bíblicos da maneira como eu vivo, porque estas pessoas vão me ajudar na caminhada. Sozinho, eu não vou conseguir chegar. Até porque, para eu descobrir tudo sozinho, é muito mais difícil. Isso demanda muito mais tempo e talvez eu não tenha todo esse tempo disponível. Então, a minha sugestão é que você busque pessoas que de fato amem e sirvam a Deus como você ama e como você também quer servir a Deus. São pessoas que olham para a palavra de Deus com intensidade, como você entende que precisa olhar também. E essas pessoas com certeza vão lhe ajudar nessa caminhada. Pastor, a gente começou o papo aqui perguntando se a religião era um peso ou se era uma bênção. Tenho certeza que a gente finaliza bem mais tranquilo com relação a esse assunto, né? Dá pra gente discernir, pensar e buscar os caminhos mediante a Bíblia. Sim, com certeza. Veja, Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, no verso 17, ele diz assim, olha, não pense que eu vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir nem a lei e nem os profetas. O que era a lei e os profetas? Na época de Jesus era a Bíblia que eles tinham. Era o trecho da Bíblia que eles conheciam. Então Jesus disse assim, eu não vim para abolir essas coisas. Eu vim para cumprir. Ou seja, a primeira coisa, eu preciso encontrar pessoas que estejam dispostas a viver de acordo com a lei de Deus. Pessoas que estejam dispostas a viver de acordo com a palavra de Deus. Essas pessoas vão me ajudar a crescer. Essas pessoas vão me ajudar a conhecer a vontade de Deus para a minha vida, a estabelecer princípios que vão pautar a minha vida. E isso vai ser muito bom para mim, isso vai ser bom para a minha família. Eu li há uns anos atrás um estudo do IBGE que todas as pessoas que se filiam a uma denominação, uma organização religiosa séria,
em questão de 3 a 4 anos, eles sobem pelo menos um degrau de escala social. Quem é da classe D passa para a classe C, quem é da classe C passa para a classe B. Por quê? Porque ele deixa de lado uma porção de bobagens, ele vai passar a ter princípios para viver, ele vai funcionar melhor no trabalho, na família, tudo que ele faz é melhor. O dinheiro dele vai ser melhor aproveitado, vai ser mais abençoado por Deus. E o IBGE já descobriu que socialmente é bom que as pessoas estejam ligadas a um grupo religioso sério, sério. E a palavra é que vai definir isso daqui. Ok, Paulo Bravo, pastor-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba. Obrigado demais, pastor, mais uma vez. Que prazer estar com você, que prazer poder chegar a você, onde você estiver, da maneira como estiver nos acompanhando. Nós estamos, eu estou e todos nós estamos sempre à sua disposição. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí, ligados. Então, obrigado, como o pastor já agradeceu pela audiência de vocês. Continue acompanhando os nossos vídeos. Essa temporada já está chegando ao final, mas você pode acompanhar todos os materiais que a gente já disponibilizou. Todos estarão na descrição aqui embaixo no YouTube. Você também não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que ajuda também bastante a gente. E acompanhe sempre, lógico, os nossos assuntos que fazem a diferença na vida de muita gente. Obrigado pela audiência e até a próxima. Fiquem ligados na palavra. Hoje a gente vai falar de um assunto que nos preocupa, viu? Como estamos nos preparando para o fim dos tempos. Quando eu olho para a palavra, eu encontro de fato sinais. Mas se dia a dia caminharmos com o Senhor, com certeza vamos estar preparados para a sua volta.